Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas conseguem andar por esse mundo aí acordadas, despertas. E não é difícil entender o que significa andar acordado, andar desperto. Anda acordado aquele que anda olhando para si mesmo, aquele que anda atento, aquele que escolheu para si andar no modo meditativo, de forma a não apontar mais o dedo para fora, olhar para dentro de si mesmo, somente para si. E tem uma coisa que me chama muita atenção agora nessa época, por causa da pandemia, é o fato das pessoas andarem justamente apontando o dedo umas para as outras. Eu já mencionei em algumas oportunidades, o desperto, digamos assim, é uma pessoa que já não julga mais. Existem certas postagens aí pelas redes sociais que dizem: se você não tem todos os fatos ou não conhece os dois lados, não julgue. Mas não é assim. O desperto, aquela pessoa que está realmente acordada e que olha, portanto, olha sempre para si, ela não está mais interessada em julgar nada. Não se trata de ter os fatos ou não ter os fatos, conhecer os lados, porque não tem como conhecer os fatos, não tem como conhecer os lados. Existe aquele ensinamento de Jesus, do Jesus, o mestre espiritual, não é um ensinamento religioso, é um ensinamento psicológico, na verdade, que diz: não julgueis para não serdes julgados. E outro ensinamento que diz: com a mesma medida que medirdes, sereis ou serás medidos. Sereis medidos. Não significa que tem alguém medindo ou que tem alguém julgando. Ah, tu julgou, então agora tu vai ser julgado. Não é isso. O julgamento, ele parte sempre das profundezas do ego, das profundezas da mente, das profundezas do condicionamento. Então, ele vai sempre, na verdade, traduzir todo o nosso modo de pensar, de sentir, no sentido de emoções, né, das emoções que a gente sente. Então ele vem sempre das profundezas do ego. Ele é, na verdade, um atestado próprio. E a pessoa que está em vias, a pessoa que está despertando, né, em vias de despertar, ela se dá conta disso. A pessoa que está olhando para si mesma, que está mais interessada em si mesma do que nos outros, ou seja, ela já entendeu que ela só tem como mudar a si mesma, ela não tem como mudar o mundo, nem uma vírgula. A pessoa, quando acorda, ela se dá conta que ela não tem condições de mudar nem uma vírgula ao redor dela, mas ela tem total possibilidade de mudar a si mesma. Então, o que ela faz? Ela se torna meditativa, quer dizer, ela passa a prestar atenção nos seus julgamentos, ela passa a prestar atenção nas suas críticas ao mundo exterior. Agora, principalmente aí, uma coisa bastante contemporânea nossa, para você que estiver assistindo esse vídeo no futuro, talvez seja difícil entender. Mas assim, acontece das pessoas andarem na rua julgando quem usa máscara, quem não usa máscara, por causa da pandemia, quando, na verdade, a coisa é muito mais profunda do que isso. Se ela está olhando para dentro dela mesma, ela vai observar por que ela está julgando algo sobre o qual ela não sabe absolutamente nada, mas ainda assim ela está julgando o comportamento dos outros, tanto quem é a favor quanto quem é contra, porque o que está em jogo aí não é ser contra ou ser a favor, como em tudo nessa vida. Não é questão de ser desse lado ou daquele lado, não é questão de escolher lado, é questão de saber o que isso significa para mim, o que isso representa para mim, o que isso diz sobre mim, o que meu julgamento diz sobre mim. Porque o julgamento,
ele só diz sobre a pessoa que julga. Pensa um pouquinho. É impossível julgar algo, mesmo conhecendo os elementos. E quem conhece os elementos, um ser iluminado, plenamente desperto, que conhecesse os elementos, não julgaria, porque ele não tem mais isso dentro de si. Então é muito interessante a gente ver como hoje em dia não, sempre foi assim. Eu me refiro hoje em dia porque está escancarado com a questão política aí de alguns anos para cá e com a questão da pandemia. Todo mundo se acha no direito de julgar. Eu escolhi esse lado, então eu julgo quem não tá do mesmo lado que eu. O mundo sempre foi assim. Não está na hora de parar? Não está na hora de mudar? Não está na hora de virar os holofotes para mim mesmo e modificar aquilo que eu posso? A grande maioria não tem coragem suficiente para isso. Porque olhar para si mesmo causa muita dor e muito sofrimento. As pessoas têm medo da desilusão, porque a desilusão compreende a dor e o sofrimento. Traz junto no seu bojo a dor e o sofrimento. A maioria nem percebe o significado profundo dessa palavra, que desilusão significa deixar de estar iludido. Então a maioria das pessoas se agarra à ilusão. O mundo é uma ilusão, então você não precisa me perguntar, mas o que é ilusão? Tudo que está do lado de fora de mim é ilusão. Então, eu me agarro a todas as ilusões que o mundo me oferece para não sentir aquela dor profunda da desilusão, o sofrimento da desilusão. Então, pouquíssimas pessoas conseguem andar por esse mundo despertas, acordadas. E ser desperto não é nada demais. Ou ser iluminado, em última análise, nem existe isso. Não existe o despertar, não existe iluminação. Tudo isso, como eu tenho dito tantas e tantas vezes, são palavras utilizadas como meio de comunicação para apontar um caminho. Mas quando, mais uma vez eu vou usar essa figuração, quando a gente sobe uma montanha, quando a gente está embaixo da montanha e a gente vê a silhueta de alguns prédios, de algumas árvores e tal, a gente pode imaginar um monte de coisa a respeito daquelas silhuetas. Quando, mudando de perspectiva, a gente sobe até o topo do prédio ou o topo da montanha, a gente vê que aquilo que a gente imaginava não existe. Da perspectiva que nós estamos olhando agora, relativamente ao nosso olhar e à nossa posição, tudo aquilo que a gente imaginava existir não existe. Ou, mesmo que exista, não pode ser visto na mesma perspectiva de antes. Isso é muito profundo. Por isso o julgamento não tem sentido nenhum. Por isso os grandes mestres ensinam que a gente não deve tentar interpretar. Mas esse não deve também aí pode levar a um erro de interpretação, mais uma vez. Não é que não deve. A gente vai descobrindo isso ao longo da caminhada, subindo a montanha, nos patamares que a gente alcançar, a gente vai percebendo coisas novas e se dá conta que não precisava ter imaginado absolutamente nada sobre ninguém. Então, é mais ou menos assim, a gente interpreta um dia de chuva, usando o senso comum, como um dia ruim, e um dia de sol como um dia bom, mas isso é apenas interpretação. Se o meu ser estiver ancorado, ou melhor dizendo, para entrar bem dentro do assunto, se o meu ser estiver desperto, se eu estiver espiritualmente desperto, maduro, acordado,
Eu não vou dar importância, nenhuma importância, porque eu vou saber que tudo é relativo, eu não vou dar nenhuma importância para os julgamentos que a minha mente faz, as interpretações que a minha mente faz. Então, o dia de sol e o dia de chuva vão ser iguais dentro de mim. Eles não vão me trazer nem felicidade nem tristeza. Pode ser até invertido, é só um exemplo. Que tudo na vida é assim. O aparente mal que o fulano me fez não vai representar nada. O dia ruim que eu tive, entre aspas, tudo isso é interpretação da mente. O ser acordado, o ser desperto, não julga nada disso. Não dá nem para dizer que tudo é bom, que tudo é positivo. Tudo é, simplesmente é para o desperto. Não julgueis para não serdes julgados. E com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Porque tudo parte de dentro da gente. O mundo exterior, isso é muito profundo, ele nem existe. Ele só existe como uma criação, uma holografia para nos ensinar sobre nós mesmos. Podemos dizer que é uma holografia coletiva, mas cada um, na sua perspectiva, está aprendendo um tantinho da lição. E cada um está julgando essa holografia, está julgando pelo tantinho que ela vê. Mas o tantinho que ela vê é muito pouco. Imaginem 4 pessoas de olhos vendados analisando um elefante sem nunca ter visto um elefante. Um vai dizer que a pata, sei lá, é uma árvore, é o tronco de uma árvore. Outro vai dizer que a tromba, sei lá, é uma mangueira de bombeiro. Vai saber. E é isso que a gente faz o tempo todo, a gente julga. Julga o tempo todo o que está acontecendo, sem ter noção nenhuma, cheios de opiniões sobre nada, porque a gente não sabe é nada. O ego acha que sabe, a mente acha que sabe, mas o ego e a mente não sabem absolutamente nada. Aliás, eles são a verdadeira barreira para o verdadeiro saber. Por isso Sócrates foi categórico quando disse: tudo que sei é que nada sei. Quando a gente supera o ego, quando a gente ultrapassa a mente, transcende a mente e o ego, então a gente finalmente sabe que a gente não sabe. E daí a gente pode começar a saber. Ao invés de opinar, ao invés de achar e principalmente ao invés de julgar e interpretar. Por que que a gente julga, gente? Por que julgar o outro? Não precisa nem se apegar à ilusão de que se eu estiver a par dos fatos, eu vou me tornar um melhor juiz. Não, você não precisa ser juiz de nada, porque você só pode ser juiz de si mesmo. E sempre que você julga algo ou alguém, você está julgando nada mais, nada menos do que a si mesmo. É profundo isso, vale a pena aprofundar dentro de si. Vale a pena saber mais sobre esse assunto, como tantos outros, né? E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. Comprar o livro, ainda tem algumas unidades aí à venda. O número da conta e os dados para a compra do livro são sempre deixados logo aí abaixo na descrição. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!